Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma dica de Java, né? Estamos aqui com o código aberto do nosso vídeo anterior, né? Que é sobre a aula de map e hash map, né? Conforme vocês podem verificar na descrição do vídeo, né? Da aula de hoje. E o tema de hoje, pessoal, é sobre como adicionar HTML numa JLabel, né? Então esse é Java Swing aí, né? Um tema bastante interessante. A gente vê pouco material assim na web, né? Mas é um tema bem interessante para quem usa Java Desktop ou qualquer outra aplicação que utilize JLabel, né, em Java e precisa customizar, né, essa string. Porque geralmente no Java Desktop a gente está acostumado a colocar um JLabel, fazer um texto lá estático e normal lá e tá de boa. Mas você pode customizar esse texto, customizar essa string de uma maneira que fique mais agradável e, dependendo da situação, acaba melhorando o aspecto aí, né, do seu software, ok? Mas antes a gente começar o tutorial, né, a gente pede para vocês aí se inscrever no canal, curtir, comentar, para que o nosso canal cresça cada vez mais aí com várias dicas de Java, beleza? Então vamos lá. Lembrando que a gente está utilizando a ideia NetBeans e, no caso, para trabalhar com Java Swing, né? Ela e o Eclipse são os melhores, né? Porque pela facilidade de você arrastar o componente de Java Swing e poder trabalhar diretamente, diferentemente de outras ideias que você tem que digitar o código na mão. Então tem esse ganho aí utilizando o NetBeans ou o Eclipse, ok? Então aqui nesse pacote que já tem aqui aberto, vou aqui com o botão direito NetBeans, New. No caso, a gente está acostumado a criar um Java Class, né? Que são as classes diretas. Nesse caso, eu vou criar um JFrame Form, ok? Como eu vou trabalhar com Java Swing, então eu vou criar logo um JFrame para poder trabalhar. Deixa eu dar o nome de JFrame aqui para teste HTML. Beleza? Um JFramezinho aqui, pá. E vamos adicionar aqui uma label, né? Um JLabel aqui. Não sei se eu falei de text field ou JLabel, né? Mas o correto é JLabel, tá, galera? Então, como colocar HTML num JLabel? JTextField é o campo de texto para você, o campo input, né? Para você colocar as informações. No nosso caso, um JLabel, ok? No nosso exemplo. Então, adicionar um JLabel aqui, tá? Então, geralmente, estamos acostumados com JLabel. Editando aqui, este é um... Opa, um JLabel, né? Estamos acostumados como trabalhando com Java Swing a editar JLabel dessa forma, né? Beleza, tranquilo. No máximo que a gente pode fazer também é aqui em Properties, né? Lembrando, botão direito sobre JLabel, Properties. Aí aqui tem algumas opções de fonte aqui, aí você coloca negrito, aumenta o tamanho da fonte, pá. No máximo faz essa brincadeira aqui, ok? Com a JLabel. E é isso. Utilizando as propriedades padrões aqui da JLabel, né? A gente alinhar tal, enfim, ele aplica em toda a JLabel, principalmente essa parte aqui de mudar o negrito, o tamanho da fonte, né? Enfim, o negrito itálico. Opa, negrito itálico, ok, né? Então, no máximo, ele se restringe a essa abordagem, tá? Então, é selecionar e ele muda toda a área na JLabel. Mas, utilizando tags HTML, você pode colocar até um texto dentro de uma JLabel, né? Apenas aplicando a formatação, né, dentro aí da JLabel também que você queira, né, utilizar. Então ele é bem simples aí,
Para quem mas eu preciso saber HTML, ah, é um bom passo, né? Esse que é o HTML, mas isso não vai ser um empecilho para vocês aqui nesse vídeo, que vamos ver aqui uma parte básica de HTML e um jeitinho de CSS também, tá? Para que você customize aí a sua JLabel, ok? Beleza. Então aqui a gente se limita a fazer isso com a JLabel. Beleza. Deixa eu apagar essa JLabel aqui. Vou puxar outra JLabel. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar essa JLabel e colocar vários textos aqui dentro, né? Se eu escrever aqui, ó, como que eu vou escrever vários textos aqui, ó? Como que eu escrevo? Ele fica apenas, se eu aumentar aqui a área, ele vai ficar só apenas essa posição, o texto. Olha aí, mais uma dor de cabeça. Às vezes você quer quebrar a linha e tal, então aí você vai lá e arrasta outro JLabel, né? E fica aquele conjunto de JLabels, né? Para você colocar o texto. Também é outra limitação no componente. Então, para isso, utilizando HTML, você pode customizar toda essa ideia. Tá? Então, vamos lá. Então, vou colocar um JLabel aqui. Deixa eu ampliar aqui a área. Vou mudar o nome aqui da variável também, né? Vou colocar aqui JL, JL texto HTML, beleza? Eu vou apagar aqui o texto também, deixar ele em branco. Então, aqui vocês podem observar que a área de JLabel toda em branco, ok? Então, sem nada aqui para mostrar para vocês. Que a gente vai fazer toda essa construção usando HTML. Agora indo aqui no source, né? Aqui do source a gente já tem um código desse JFrame, né? Que aqui a gente pode observar que aqui é o construtor do JFrame, tá? Que inicia os componentes, e aqui tem o método main, que é o que vai fazer rodar, vai fazer soltar o set visible aí do nosso JFrame. Então aqui abaixo, né? Eu vou criar aqui uma variável, e essa variável eu vou jogar dentro do JFrame, ok? Ou do JLabel. Então aqui texto formatado, né? E essa variável que vai receber, né, o nosso código HTML. Beleza. Agora, faz o seguinte. Eu vou pular aqui uma linha, né? Agora eu vou começar montando a estrutura HTML aqui para vocês, galera. HTML, né? Geralmente a gente está acostumado a fazer aqui. Como a nossa é Java e não é ideia de desenvolvimento web, né? Então a gente já tem que fazer tudo manualmente, né? Sem fazer ideia de desenvolvimento web, assim. O MS Code, né? Já tem, você coloca lá para formatar, ele já dá sugestão, né? Como aqui a gente está fazendo dentro de uma string, aí tem que fazer todo o manual. Beleza? Então vamos fazer aqui a estrutura básica HTML. HTML, depois HTML aqui tem o head, né? Aí eu fecho o head, aí depois o head, vamos criar o body, e aqui eu fecho o body. Então aqui temos uma estrutura básica no HTML aqui, tá galera? Beleza? Bacana? Muita gente pode já conhecer essa estrutura, ou para quem não conhece, já está sendo apresentada uma estrutura básica HTML. Beleza. Vamos colocar aqui a nossa primeira informação. Aqui só temos a estrutura, mas não temos nada aqui ainda, não temos nenhum texto. Vou começar, galera, com o H1, né? A tag HTML H1 ela serve para a gente adicionar títulos, né? Aplicar títulos, que tem o H1, H2 e vai até o H6, né? Onde H1 é o título de maior tamanho, de maior destaque, e o H6 é geralmente subtítulos, né? H2 os subtítulos também, e assim por diante. Então, H1, vou colocar aqui título opa, do texto.
Texto. Deixa eu ampliar aqui a área aqui também, né? Para ficar bom para vocês enxergarem, né? Fica melhor. Aí, bacana. Agora fica bom, né? Título do texto. Então, H1, bacana. Beleza? Se eu salvar aqui, já vou rodar aqui. Teste HTML. Vamos ver como que tá acontecendo aqui. Olha que bacana, pressionada. Ah, é óbvio, né? Eu só criei a variável, mas não setei no componente. Só para a gente relembrar como que está o nome do componente aqui. Botei aqui parede de tela. Tá, JL texto HTML, beleza? Então, JL texto HTML ponto set text. Aí eu chamo a variável texto formatada. Ah, agora tem que aparecer, né? Vamos rodar de novo aqui. File. Ah, agora apareceu, olha. Olha que bacana, galera. Então aqui, título do texto, em H1, né? Certo? Então, eu vou criar um H2 aqui para vocês verem aqui, H2. Vamos mexer em HTML aqui, né? Veio até uma pequena aula de HTML. Subtítulo do texto. H2. Vamos rodar aqui agora. Pra vocês verem como que é a diferença H1 para H2. Tá certo? Então é um pouquinho menor, enfim. A gente usa geralmente H2 para subtítulos, né, no HTML. Beleza. Olha que legal. Já olhando esse exemplo, pessoal, em um único componente de JLabel, a gente já tem uma quebra de linha aqui, de títulos, né? Você não precisou criar, arrastar um novo JLabel para poder fazer na mão essa brincadeira, certo? Olha que bacana. Então aí já começa aí a coisa fica legal. Ó que vai ficar mais legal ainda. Agora vamos criar um texto. A tag P é para parágrafo, né? Iniciar um novo parágrafo. O nosso parágrafo inicia aqui. Veja mais informações. Veja nesta aula mais exemplos, né? Ah, que legal, bacana. Vamos rodar de novo. Ah lá. Opa. Olha lá que bacana, ó. Apareceu logo abaixo, né? Certo? Então, nosso parágrafo está aqui, olha que bacana. Essa é a ideia, pessoal. Esse é o exemplo, essa, né? Mas aí, lembra que a gente viu que quando a gente vai se limita muito, né, no HTML, ou no Java, a um texto estático. Se eu mudar, ele muda todo o texto, né? Então eu quero fazer umas mudanças, né? Quero, vamos supor, nosso parágrafo inicia aqui. Esse aqui, vamos supor, vou colocar ele sublinhado e em negrito. Como que eu faço? Então a gente vê que está aqui, né? Ele sublinhado, a gente usa tag U, né? Aqui a gente fecha tag U, né? E o negrito a gente usa a tag B, né? Então, para dar ênfase, né? Salvar aqui. Vamos rodar aqui agora. Olha lá, ficou, né? Com ênfase naquilo que foi dito. Ah, mas eu quero colocar maior ênfase aqui ainda, mudando a cor, né? Colocar aqui a cor do texto, por exemplo, de vermelho, né? Então, a gente faz o seguinte, a gente vai usar o fonte, no fonte vem color, e no color colocar aqui red, né? E aqui eu fecho o fonte. Bacana. Vamos rodar.
Tá, tá aqui aberto, vamos fechar aqui para rodar de novo. Olha lá, ficou mais, né? Maior ênfase, né? Mudando a cor. Então, observem bem que a gente mudou apenas uma palavra dentro do texto utilizando HTML. Só aí já muda a ideia, né, daquele texto estático, né, que a gente é acostumado a ver dentro do Java, né, na hora de criar os nossos strings dentro da JLabel, né? Então aqui já tem um grande exemplo para vocês aqui. Um outro exemplo também que a gente pode colocar, iniciando a quebra de linha, né? Vou colocar aqui um tag P aqui, né? Colocar aqui um BR para quebrar a linha, BR. Aí aqui eu vou começar com iniciando a quebra de linha, né? Bacana. Na realidade aqui a tag P ele já quebra uma linha porque ele iniciou um novo parágrafo, né? Na realidade que o BR eu coloquei espaçamento, né? Então ele vai dar um maior espaçamento entre as linhas. Então, ele pula a linha, né? Olha o espaçamento que ficou lá. Agora vocês vão ver melhor se eu tirar o BR para vocês verem como que a diferença de espaços. Tirei o BR. Olha lá, já ficou mais próximo, viram? Então se eu colocar aqui o BR e eu aumento, né, a área de quebra de linha, né? Bacana. Olha lá, viram que legal? Então, pessoal, olha o tanto de coisa que nós fizemos dentro de apenas um componente, né, de JLabel aí, usando o HTML, né? Vejam essa ideia, né? Deixa eu colocar aqui mais uma ideia aqui. Vou colocar aqui, vamos supor, colocar aqui novamente, novamente, né? Colocar aqui resultado, tá aqui ok, bacana. Deixar a tag aqui. Aí esse ok eu vou mudar para fonte color green, tá verde. E aqui eu vou colocar o negrito. Aí fechamos. Né? Coisa importante de observar para quem nunca teve contato com HTML é a sequência, né, a hierarquia dos comandos, né? Então aqui eu comecei no fonte e ele finaliza. Aqui eu comecei no B e finaliza. Um detalhe importante é o seguinte, a ordem dele. Então se eu comecei aqui, o primeiro a começar é o último a fechar. Aí como aqui o B veio o segundo, ele já fecha, ele veio o segundo, então ele é o penúltimo a fechar e assim por diante. Tá, pessoal? Os fechamentos das tags aqui dentro do HTML, ok? Então assim a gente vai controlando, né, os nossos textos aqui. Olha que bacana, resultado ok, bacana. Deixa eu colocar aqui a quebra de linha também, né, para ficar bem separado, né, BR, certo? Beleza. Olha lá, vamos brincar mais ainda com HTML aqui, né? Dá para brincar com bastante coisa aqui agora. Agora a gente vai inventar, né, de incluir um CSS aqui na brincadeira, né? Só que eu não vou colocar geralmente a gente é acostumado a colocar o CSS
tem um arquivo, né, style.css separado e depois a gente importa, seta ele, né, dentro do HTML. A outra forma da gente fazer é embutindo, né, o estilo do CSS dentro da nossa estrutura de HTML, certo? Ou seja, utilizando a tag head, ok? E dentro da tag head, nós vamos criar aqui a tag style. E aqui já fecha o style, beleza? Então, ou seja, todo o nosso CSS vai estar dentro dessa separação aqui, ok? Aí no style, eu vou colocar uma formatação com o nosso H1, com o nosso título, né? Então, H1, eu vou colocar um pano de fundo aqui, um background color, vou colocar aqui um white, né? Color white. Aqui eu já fecho, né, a chave aqui, certo? Tá, óbvio, né? Se eu fechar aqui, agora sim. Beleza, bacana. Então aqui a ideia é colocar um plano de fundo, né? Um cor do fundo do nosso título principal, né? Que é o H1, cor branca. Vamos ver aqui. Olha lá. Viram que bacana? Rapaz, tá ficando legal esse negócio aqui, hein? Brincadeira, né? Olha que bacana, pessoal. Olha, show de bola. Show de bola ficou aqui esse background, tá? Título, ok? Aí já tá vendo aqui, ó, aprendendo a colocar o o HTML, né? Para quem nunca viu, tá aprendendo a primeira vez, né? O HTML e já dentro do Java, né? Que legal. Agora, outra parte também que é muito utilizada no CSS, é a gente trabalha com classes, né? Com classes. Para isso, deixa eu fechar aqui, eu vou criar uma div, colocar nossa folha dentro de uma div, também é uma tag muito utilizada no HTML. A gente usa div para poder criar blocos, né? O div é muito usado para criar blocos dentro de um site. Então, geralmente você vai criar um site, geralmente, ou uma página, você organiza em blocos div, né? Às vezes um bloco div para a parte de menu, div barra lateral, div rodapé, né? E assim, div cabeçalho, né? Então a gente geralmente divide um site com divs, que são os blocos, e esses blocos se juntam e formam uma página, tá? Então aqui eu coloquei esse bloco inteiro, né, como se fosse um divão aqui, né? Bacana. Dentro da body, né? Pegando nosso H1, H2 e a tag P. Tá? Então aqui está dentro de um div só. A ideia desse div aqui que eu criei é colocar uma borda, né? Uma borda em volta uma borda preta, né? Uma borda, enfim, em volta desse toda essa informação. Então para isso a gente vai criar uma classe, né? Então aqui a gente coloca um div class e aqui a gente coloca o nome da classe. Então, o nome é você que cria, né, da classe. Então aqui colocar aqui borda, certo? Aí aqui no CSS eu vou criar mais uma linha aqui. No CSS a gente seta uma classe colocando ponto e o nome da classe, ok? Ah, aí que abre e fecha chaves, né, para poder colocar as informações. Então para isso vou colocar aqui border, né, que é o nome do que eu vou modificar, né? Tem px, ou seja, é a espessura, né, da borda. Px solid, então borda uniforme, né? Ou seja, uma borda como se fosse essa linha aqui,
Ou seja, esse daqui não conta como solid, tá, pessoal? Porque ele já é sublinhado, então solid seria a linha sem uniforme, né, no caso. E depois eu vou colocar a cor aqui. Então aqui eu vou definir a cor utilizando um código hexadecimal. Como a cor preta, eu vou colocar 000, que é hexadecimal, representa a cor preta. Ok? Outra informação, border radius, né? Colocar 5px no caso se trata como a gente podemos falar, da característica da borda, né? Uma borda mais fina, enfim, né? Para poder ficar essa informação. Beleza? Vamos rodar aqui agora, vamos salvar, né? Vamos rodar e ver como ficou essa dica. Ah lá, adicionou a borda. Olha aí que legal. Bacana? Ah, mas ficou muito junto, né, tal. Vamos melhorar essa borda aqui. Vamos colocar um espaçamento interno nessa borda, porque aqui o texto ficou muito colado com a borda. Então, como a gente cria um espaçamento interno? Dentro do CSS nós temos ah, um, podemos dizer um método, né? Seria enfim, dentro do CSS, chama padding, onde você define qual que vai ser a, o espaçamento interno dentro da borda. Geralmente padding a gente define os valores acima, embaixo, esquerda e direita. Eu vou colocar aqui 15px. Quer dizer que ele vai colocar essa informação 15px. Tanto a borda acima, abaixo, direita e esquerda vai ficar com o mesmo valor. Tá? Então vou mudar aqui novamente. Opa, deixa eu ver aqui. Padding 15px. Será que estava aberto que eu salvei aqui? Da nossa borda, né? Deixa eu aumentar aqui a área do padding, borda, div. Aqui 20px. Ah, já sei. Pode quebrar também, né? O... Aqui a ideia é que eu coloquei vírgula, né? Por isso que não. Coloquei vírgula, que não separou, né? A ideia. Aí, ó. Vai ficou bonita. Aí, ó, que bacana. Show de bola, né? Então, espaçamento interno a gente utiliza o padding, né? Para você criar um espaçamento interno, conforme vocês podem observar aqui. Certo? Então, pessoal, olha que bacana. Isso tudo dentro, né, de uma label. Olha o tanto de código HTML que vocês fizeram, o tanto de informação aqui, né? Então isso leva o quê? Então, se vocês já conhecem de HTML, já sabem como funciona, além de criar uma tabela, formulário, entre outras coisas, e às vezes você quer personalizar aquela informação dentro do software que está desenvolvendo em Java Swing ou JavaFX também, né? Ah, vocês podem utilizar HTML tranquilamente, tá? Tranquilamente, que aí vocês vão ver que o resultado vai ficar bem bacana, né? Essa ideia aí para vocês, tá? Então, então aí, pessoal, essa foi a nossa dica de Java com HTML, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar bem aparecendo o código. Então, essa foi a nossa dica com Java com HTML, beleza? E então, esse mundo de coisas aí você pode estar aprimorando, né, conforme a gente viu, utilizando dessa escritura, né, dessa ideia, certo?
Então aí qualquer dúvida, qualquer sugestão, pessoal, comentem aí, curta e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ajudar cada vez mais a gente crescer aí, trazer mais dicas aí de qualidade para impulsionar, né, o desenvolvimento de vocês nessa na linguagem Java. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu!